Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais um vídeo hoje, o 11º vídeo. Se você não assistiu os outros, só vê na lista e todas eles estão com a mesma capa e está lá escrito parte 1, parte 2, parte 3. Esse é o 11º vídeo do nosso seminário de pregadores. Mas também quero te pedir a sua ajuda, deixe um like aí, curte, compartilha, não custa nada. E se gostar e não é inscrito no nosso canal, se inscreva também e deixe seu comentário, amigo, é muito importante. Talvez você possa comentar algo que você queira que a gente traga aqui no nosso canal e nós vamos trazer com muita satisfação para você. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação de textos. A interpretação de textos, porque é um erro que ocorre muitas vezes entre os pregadores, é a má interpretação do texto a ser pregado. A interpretação fiel da palavra de Deus faz do pregador uma autoridade no assunto. Então ele precisa conhecer as regras de hermenêutica. O texto deve falar por si próprio. E quando isto não for possível, recorre-se ao contexto ou outros meios disponíveis. Se não se usam os recursos necessários na interpretação de um texto, corre o risco de criar uma doutrina paralela ou uma heresia. E muitas vezes também o texto, sem o contexto, como diz alguns pregadores, é pretexto para heresia. Texto sem contexto pode ser um pretexto para heresia. Um erro também dos pregadores, amados, que além de não interpretar o texto corretamente, eles lêem o texto, vão embora do texto e não volta para o texto. Tem pregador que lê o texto, ele vai embora do texto, ou seja, ele não prega no texto, fica correndo a Bíblia toda e não volta para o texto. Isto é errado. Se você abrir o texto para pregar, você tem que pregar aquele texto até o final. Você pode usar alguns versículos, algum texto parafraseando com aquele texto, mas não pode abandonar aquele texto. Então é um erro que ocorre constantemente na vida dos pregadores e é um erro de homilética isso. Então, vamos ver aqui algumas sugestões de interpretação de um texto. Isso aqui é importante, hein? Vamos lá. Número 1. Primeira regra de interpretação do texto. Deixe a Bíblia falar por si mesmo. Não queira entender o que a Bíblia quer falar. Procure, amados, ouvir o que ela quer te falar. Porque, amados, diferente de tantos livros, a Bíblia é viva, ela fala conosco. Então, a primeira maneira de interpretar um texto é deixando que a Bíblia fale por si mesma. Número 2, recorra a Deus através da oração para uma interpretação sobre a direção do Espírito Santo. Recorra a Deus, né, em oração para ter uma interpretação sobre a direção do Espírito Santo. Senhor, me ajude. Faça com o teu Espírito me faça entender esse texto. Isso é muito importante. Tão mais importante do que livros. Número 3. Terceira regra. Sempre que aparecer no texto uma palavra obscura, recorra ao auxílio da hermenêutica.
para você entender o que significa aquela palavra. Se você não conhece a palavra, se você não sabe o sentido daquela palavra, né? Vou dar um exemplo, você lê lá no texto, pelo seu beneplácito. O que é beneplácito? Aí você vai recorrer à hermenêutica, vai usar dicionários, e daí você vai entender, vai ver que beneplácito é a vontade, segundo a sua vontade. Significa vontade, entendeu? Então, mas não fique com uma palavra sem saber o significado dela, né? Então, é muito importante. Número 4. Quarta regra. Texto com sentidos vagos precisam ser trabalhados em paralelo com outras passagens bíblicas. Às vezes o texto ele tem um sentido vago. Ele por si próprio não traz a explicação toda. E daí você precisa usar textos paralelos. E hoje as Bíblias dão muito recurso, né? As Bíblias hoje, diariamente vai ter lá numerozinhos, letrinhas, que vão te levar a um rodapé ou à margem da Bíblia, onde vai ter versículos que fazem referência ou textos àquele texto ou versículo que você está lendo. E às vezes você usando os textos paralelos, você vai conseguir entender o que a palavra quer dizer. Número 5. Faça perguntas ao texto. Eu tenho um texto que eu vou pregar e eu tenho que fazer perguntas a este texto em todos os sentidos. Então, eu vou pregar sobre um texto e eu olho para aquele texto e começo a fazer perguntas, porque as perguntas que eu fizer ao texto vão me ajudar a eu procurar e ter as respostas para aquilo que eu vou pregar. E as perguntas, eu tenho aqui algumas, por exemplo, são várias perguntas. Primeira pergunta que eu posso fazer para o texto que eu vou pregar: qual a situação geral? Qual era a situação geral que estava acontecendo naquela época? Qual o assunto principal do texto? Qual é o assunto principal? O que o texto traz como assunto principal? Tente descobrir. Que tipo de lição se aprendeu nesta situação? Né? Por exemplo, Israel está no cativeiro. Né? Está sendo oprimido pelos medianitas. Lá vamos citar lá Juízes, capítulo 6. O povo está se escondendo em caverna, o povo está com medo, os medianitas estão comendo a sua comida. Qual é a lição que eles aprenderam dessa situação? Quantos personagens fazem parte do texto? Quantos personagens principais fazem parte do texto? Quem são esses personagens? No caso que eu falei aqui de Juízes 6, seria, na verdade, Gideão. Um personagem. Quem é Gideão? Eu vou lá descobrir que ele é filho de Joás. Estou citando aqui um exemplo para você entender. O que fizeram? Gideão malhou trigo no lagar, Gideão cortou os bosques, entendeu? Quais os seus costumes? Quais os costumes da época? Quem falou? No caso ali, o anjo falou a Gideão. O anjo enviado por Deus falou a Gideão. O que falou? Que ele livraria Israel das mãos dos medianitas. Para quem falou? Para o próprio Gideão. Qual o propósito que falou? Libertação. Quais os benefícios que podemos trazer nos nossos dias de hoje para o nosso povo?
Ou seja, eu tenho que trazer, depois de todas essas perguntas, qual é o benefício que isto vai trazer para os dias de hoje, para o povo. Entendeu? Daí você tira lições e você vai poder transmitir. Então, são perguntas que você tem que fazer ao texto. Porque você fazendo essas perguntas, você vai ter uma interpretação boa no texto e assim você vai conseguir trazer uma boa palavra. Imagina, você vai extrair do texto tudo que você puder. Então, essas são dicas de interpretação de texto, que você possa ter aprendido um pouco. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe no comentário e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém.